Na celebração dos 60 anos do Festival da Canção, falamos com Simone de Oliveira e recordamos a época em que trabalhou no Casino da Figueira da Foz. Da música passamos para o teatro e conhecemos algumas das salas mais fascinantes do nosso país, que guardam histórias e mistérios fenomenais. Mas não faltará o tempo para partilhar também outros palcos, no mínimo surpreendentes. Por agora, começamos na Rainha da Costa de Prata, cidade que jamais Simone esquecerá. Vai interpretá-la Simone de Oliveira. Não há sol como o teu, Figueira, não há mar como o teu, Figueira, o sonho és tu, Figueira. O perder a voz foi uma coisa que me obrigou a fazer várias coisas. A ser empregada de uma loja, a vender bonecos em lojas, a fazer locução no Casino, Zé Figueira, como apresentadora, digamos assim. No ano de 1908, há cerca de 100 anos, sabe quantos casinos existiam na Figueira da Foz? 7. Sim, ouviu bem, 7 casinos e todos concentrados nesta zona, conhecida como o Bairro Novo. Ora, existia o Casino Peninsular, hoje o Casino da Figueira da Foz, que é mesmo o casino mais antigo da Península Ibérica, com cerca de 130 anos de atividade, mas também existia o Casino Oceano, ali o Casino Espanhol. Aliás, esta Rua Cândido dos Reis, era mesmo conhecida como a Rua dos Casinos. E depois, a imaginar o movimento nestas ruas, com esplanadas, com música, era uma Figueira da Foz cosmopolita, moderna, uma Figueira da Foz que rapidamente se transformou num destino turístico fenomenal. E tudo começou com a inauguração do Teatro Circo Saraiva de Carvalho, em 1884, no local onde hoje existe o Casino da Figueira. Era um espaço dedicado às artes circenses e a pequenas representações teatrais, até que, em 1895, com a conversão do Teatro Circo num casino, o Casino Peninsular, tudo mudou. É certo que a lei do jogo só seria uma realidade em 1927, mas 30 anos antes, no Casino Peninsular, já se jogava. Embora proibido, o jogo era tolerado, até porque rendia muito dinheiro ao município. E assim começaram a aparecer mais casinos, são realizadas grandes óperas, majestosos bailes, são construídos hotéis, pensões. E se as noites eram de glamour, música e jogo, as tardes eram de praia. Uma praia que deliciava a aristocracia portuguesa, mas também a espanhola, e que coroou a Figueira da Foz como a rainha das praias portuguesas e, mais tarde, a rainha da Costa de Prata. E acaricia, não há sol como o teu, Figueira, não há mar como o teu, Figueira. Jorge, quase 50 anos de casino da Figueira da Foz, e é muito interessante porque conhece muito bem a história desta casa, mas também as histórias de bastidores, e o que eu acho mais impressionante é nós imaginarmos a quantidade de artistas, de nomes nacionais e internacionais que passaram, por exemplo, por esta sala. Ou seja, isto não é só uma casa de jogo. Não, aliás, nenhum casino é apenas e só uma casa de jogo. Sendo o jogo a sua atividade principal, o seu negócio, na prática um casino tem muita coisa. A própria lei impõe, desde a primeira lei de 1927, para que os casinos fomentassem os espetáculos. No fundo, os casinos pegam na atividade do jogo, já existente, modernizam-na e colocam-na em salões sumptuosos, e, portanto, criam outra riqueza. Isto numa altura em que Portugal começa a querer agarrar forte o turismo e a desenvolver-se. São os parceiros da noite, da diversão, do lazer. Aliás, por falar em espetáculo, não é por acaso que a segunda temporada da série A Espia, da RTP, foi gravada cá, também na Figueira da Foz, porque na Segunda Guerra Mundial, a Figueira da Foz, e o Casino em particular, também teve aqui um papel preponderante. Muitos artistas refugiados vieram para cá. Exatamente. Viveram na Figueira, atuaram neste casino, nesta mesma sala. Vimos ali placas que identificam esses momentos, ou seja, que marcam esses tempos e a passagem desses artistas enquanto refugiados que davam aso ao seu talento artístico e atuavam nos salões, porque
tínhamos 2 salas para acolher espetáculos. Espiões, acredito que também. Também, Também. muita espionagem foi feita Também, aqui, acredito. tanto na Figueira como em Lisboa, tudo também. isso faz parte da história do princípio do século XX e que marca um tempo interessante de Portugal, onde os casinos, naturalmente, estão também envolvidos nesses contextos. Alcino, quantos anos ao serviço desta casa? 34. 34. Em que época começou? Eu comecei em 1971. Ui. Como é que era o casino nos anos 70? O ambiente na Figueira? Era muito cosmopolita. Era, não é? Portanto, os turistas eram prioritariamente nacionais e espanhóis. Empregados, por exemplo, bancários. Políticos? Nem sequer falava neles ainda. Daí, os políticos nunca se identificam como políticos. Claro. Eu conheci aí alguns. Nós tivemos aí um padre que se identificava como engenheiro. Não, porque claro que vinham para cá e escondiam, não era? Evidente, era evidente. E ajudou muita gente. Felizmente, sabe que a minha base era professor. Estudei pedagogia e psicologia. Resultado, tentei aplicar isso aqui. Nós só íamos a tribunal com pessoas que, de facto, era imperativo vir. Mas pessoas que tivessem... A gente arranjava sempre maneira de resolver os assuntos. Demorava mais tempo, mas não estragávamos a vida E a não ninguém. se esqueceram de si? Mais tarde, até porque acredito que algumas pessoas ainda hoje são conhecidas. São conhecidas. Mais tarde, sim, continuaram às vezes a agradecer? sim. Agradecer no sentido de me considerar. Que me conhecem, cumprimentam-me, tratam-me com respeito, não é? A Figueira da Foz passou a promover uma série de espetáculos que hoje em dia são icónicos. O Festival de Magia, Exatamente. o Festival de Cinema e o Festival da Canção. E isto é muito curioso e pouca gente talvez saiba. Mas ainda antes do Festival RTP da Canção, a Figueira já tinha o seu Festival da Canção. E com grandes nomes. Portanto, a Figueira da Foz introduziu o Festival da Há aqui Canção. um pioneirismo e, de certa forma, uma ligação afetiva e muito forte com a própria televisão. Daí ter transmitido também esses mesmos Precisamente. festivais. Ou seja, no fundo, há os festivais da canção, a Gala dos Pequenos Cantores. E depois alguns artistas criaram uma ligação muito próxima com o Casino da Figueira da Foz, nomeadamente a Simone de Oliveira. Nós cá gostamos muito da Simone. Para ela, um beijo. A Simone trabalhou no casino. Trabalhou mesmo. Trabalhou diariamente. Porquê? Porque houve um tempo em que, portanto, a voz não a ajudou a continuar a sua primeira parte da carreira artística, Creio, como cantora. início dos anos 70. E depois ela esteve aqui a apresentar, olha, as ditas matinés que eu referi e outros espetáculos. A Simone, que tem um camarim com o seu nome, é uma antiga colega dos funcionários do casino. Ora, desfolhada em 1969, não é? Portanto, eu fiz 30 anos a seguir. Perco a voz nessa altura. Por voz mal colocada e por excesso de trabalho. O perder a voz foi uma coisa que me obrigou a fazer várias coisas. Tem a ver com a necessidade que eu tinha de ganhar dinheiro porque tinha 2 filhos para criar. Porque o pai não esteve. Oblitou-se, oblitou. Me obrigou a ser empregada de uma loja, a vender bonecos em lojas, a fazer locução no casino, Zé Figueira, com os meus vestidos de cantar. Apresentei toda a gente, até penso que sou na Amália. Quando eu fui como apresentadora, digamos assim, houve assim um movimento de ai. E uma das pessoas que eu apresentei foi a Madalena. A Madalena e eu nunca tivemos uma relação, não digo que fosse inimiga, muito mais criada pelos fãs de um lado e do outro do que por nós duas. Eu lembro-me uma vez num espetáculo, era muita gente, toda a gente quer fechar. Toda a gente quer fechar o espetáculo. Ainda hoje? Ainda hoje. Estávamos as duas. Olhámos uma para outra, vamos abrir as duas. Abres tu primeiro e abre eu depois. Acabou-se ali a conversa. Olha, posso falar com a se a gente abrisse, abres tu, abre eu. Para acabar aquela coisa. E o rio calmo vem trazer poesia que a brisa afaga
graças ao Carlos do Carmo e na Figueira da Foz, acaba por regressar. Exatissimamente. Estava eu então atrás do cenário e eu disse ele que estava na pista. Ó Simone! E eu pensei, do que é que eu me esqueci? Esqueci-me de alguma coisa, com certeza. Eu estava ali ó Pinto! Toca aí do Shadow, ouve-se mais 3 tons abaixo. Eu disse, ó Carlos, não faças isso, ó Carlos, não faças isso, ó Carlos, não faças isso. Deu-me o braço, começámos a cantar os dois e ele depois deixou-me sozinho. Foi no ano em que morreu a minha mãe. A minha mãe não me voltou a ver cantar. Quem disse que morreu à madrugada, quem disse que esta noite foi perdida. Quem ganha nesse ano é a Tourada. Só havia 2 mulheres, eu e a Tonisha. E eles todos chegavam fora e disseram, se tu não ganhas o prémio de interpretação, Paulo Carvalho disse, se me derem o prémio de interpretação a mim, eu chamo-te a ti. Quem me disse saudade em vez de amor? Quem me disse tristeza em vez de esperança? Se quiserem pôr alguma coisa, depois eu ir falar com a minha mãe lá acima e com o meu pai, só peço uma coisa. Chamo-me Simone e canto cantigas. Não é nada. Só isso. Um beijo para vocês. Já não vinha cá há quantos anos? Aí, pai, há uns 20 anos. E ao entrar aqui, o que é que sentiu? Há uma alegria, uma saudade imensa. Imensa mesmo. E isto era uma festa cada vez que nós cá vinhamos. E não era tão barato assim, portanto, as peças e os filmes tinham que ser muito bem escolhidos. Porque isto não era fácil. Grandes nomes do teatro português por aqui passaram, mas basicamente parou. No ano de 1985. Parou. É um dos mitos da cidade de Faro, mas atenção, estamos a falar de um mito com testemunhos verídicos. Há quem jure que ouviu já os passos da bailarina, que sentiu mesmo a bailarina a pairar pelo Teatro Ledes. Histórias fenomenais e que nós temos de investigar. A bailarina. Antes de mais, a bailarina existiu? Passou por cá alguma bailarina que de alguma forma marcou o teatro e a cidade de Faro? Não há nada escrito sobre bailarinas. Mas certo é que há vários relatos de pessoas que dizem mesmo que viram ou ouviram uma bailarina no Teatro Ledes. Quais são as versões que existem? Existem muitas versões. Existe a versão de que a bailarina se suicidou em palco. Que se enforcou, não foi? Exatamente. E isto para um teatro é altamente trágico, não é? Uma bailarina enforcar-se em palco por um amor não correspondido. Okay. Há quem diga que esse amor não correspondido era um soldado português, mas também há quem diga que esse amor não correspondido era um soldado Junot, um soldado napoleónico. E os soldados franceses passaram por este teatro. Aliás, deixaram o teatro em péssimas condições antes de avançarem para Lisboa. E também ouvi que encontraram o esqueleto de um soldado napoleónico aqui neste teatro. Também se diz isso, que ele estava emparedado no sítio das instalações elétricas, que hoje são as instalações elétricas, e que foi lá descoberto. Não sabemos é quem era. Sabemos que era um oficial superior. Das tropas napoleónicas. Nas tropas napoleónicas. Tinha os galões. Eu, na realidade... Foi encontrado onde? Há quem diga que foi na cabine elétrica, há quem diga que foi num baú. Não, ele foi encontrado num ataúde, portanto, num caixão mesmo. Num caixão Sim, mesmo? Emparedado, porque naquela altura... Porque era um castigo. Não era castigo, não. Não. Era, no fundo, uma maneira, porque, está a ver, era uma forma de o enterrar dentro do quartel sem se saber. Não se pode enterrar um oficial no cemitério ou na igreja naquela altura. Ele foi quase que em segredo, sim, colocado aqui. O problema é que não houve, naquela altura, nenhuma possibilidade de identificação. Também não se interessaram muito por isso, não é? E foi pena, porque teríamos sabido o que é que se passou.
Conheces a história da bailarina, certo? Conheço a história da bailarina. E a bailarina anda mais por onde? Normalmente dizem que eu ouvem mais nesta varanda que nós vamos estar a seguir, ou em cima do palco. E já aconteceu, sinceramente, ouvires alguma coisa, sentires alguma coisa, chegares aqui à varanda e algo não estava no sítio? Algo não está no sítio, sim, já várias vezes. As coisas, sim, mudam de sítio, as cortinas abrem depois de eu as fechar todas, mas eu ver alguma coisa ainda não, mas tenho imensos colegas que dizem que já sentiram e que já sentiram a presença dela. Ou seja, uma das tuas funções é ficar cá até à noite e teres de fechar as portas do teatro. Todas do teatro, sim. Não tens medo? Não. Respeito, vá. Um bocadinho de respeito, claro. Já ouviu alguma coisa? Já viu? Só mesmo as portas a fazerem algum barulho. Não tem medo? Não, não tenho medo. Eu costumo dizer, se a bailarina gosta de dançar, então quando eu fico aqui sozinha a trabalhar, eu canto. Porque acho que ela vai ficar feliz com isso. Eu canto e ela dança. Acho que é a parceria perfeita. Mas já teve um episódio até surpreendente. Uma das trabalhadoras disse-me, sabe, este azulejo está mal colocado. E eu já adverti várias vezes que isto tem de ser mudado, mas ainda não foi. E realmente está. Ele quebra o padrão, mas é o que se chama a perfeição da imperfeição. Porque este azulejo terá sido intencionalmente aqui colocado pelo seu artista, pelo artista que dispôs todo este painel. Quem colocou este azulejo fora do sítio fê-lo intencionalmente para dizer que a única obra perfeita é a de Deus. Todas as obras humanas são obras imperfeitas. Aliás, este azulejo intencionalmente mal colocado, existe em muitas outras zonas do Algarve e é conhecido como azulejo pecador ou azulejo de remissão. Ah, que engraçado. A bailarina, já a viu? Não, essa bailarina é uma lenda que existe aqui. Eu só tive conhecimento dela quando vínhamos para aqui ensaiar, ainda cá estava instalada a Direção Regional de Cultura, e nós ensaiávamos, saíamos daqui durante a semana às 11, meia-noite, 1h, e era destacada uma funcionária para nos abrir e fechar a porta, ok? E há um domingo em que saímos daqui, um domingo de verão, em que saímos daqui às 5 da tarde, e ela pediu-me para ficar cá. E eu, Rosa, mas não há razão nenhuma, está... Pois, não está ninguém. É dia. Não, é a bailarina. Porque acho que a senhora tinha características mediúnicas e via a bailarina. Via mesmo a bailarina? Ela diz que sim. Entre fantasmas de soldados e bailarinas, a própria fundação do teatro é curiosa e enigmática. É que o edifício não nasceu para ser um teatro. Se recuarmos 400 anos, podemos verificar que este edifício começou por ser um colégio de jesuítas. Só que, em 1759, a Companhia de Jesus foi expulsa do nosso país e o colégio teve de encerrar as suas portas. Pouco tempo depois, vieram os soldados franceses, que ocuparam e devastaram o icónico edifício da cidade de Faro. Provavelmente eram amigos do tal soldado francês que ainda anda por cá. Só em 1845, graças a um jovem médico italiano, é que esta casa recebeu o nome de Teatro Ledes, o que também não é um nome propriamente vulgar. Teatro Ledes. Ledes, porquê? Bom, isso tem a ver com o facto da mitologia grega. O rio Letes era um rio que as almas, depois da morte, atravessavam e que as fazia, quando chegavam à outra margem, esquecer a vida do passado e perdão de todos os pecados, no fundo. Foi por essa razão. A ideia é que, quando esta casa foi transformada em teatro, em 1845, o país estava à beira de uma guerra civil. Há uma intenção clara. Há uma intenção clara, política. Exatamente, da parte do Lázaro Doglioni, um médico italiano que veio de Veneza, um homem veneziano, formou-se em medicina e, por enfim, coincidência, por acidente, naufragou aqui junto ao Cabo Santa Maria. Foi acolhido aqui em Faro pelo cônsul inglês, Guilherme Barre Crispin, e ele apaixona-se pela filha dele, casa com ela e daí uma grande regressa à Itália. Há uma razão para ele se fixar cá. Exatamente. Em 1843, o Lázaro Doglioni compra este edifício, já com a ideia de o transformar em teatro. A ideia é educar, o tal monet obletando. Quer dizer o quê? Quer dizer instruir divertindo.
Ou seja, as pessoas educam-se ao mesmo tempo que se divertem. Já acontecia em Veneza. O que já acontecia em Veneza. Um teatro que não nasceu para ser um teatro, mas continua por cá. E muito também graças à ACTA, à Companhia de Teatro do Algarve, fizeram um trabalho assinalável na dinamização, não só deste espaço, mas depois de Faro. O Algarve era a única região do país que não tinha uma única estrutura de criação artística com caráter profissional. Eu, quando vim para baixo, estava a pensar ficar por aqui 2 anos e meio, 3 anos, uma coisa assim. Já cá estou a 26, imagina. Em relação aos espetáculos, já para abril vão ter uma agenda preenchida, uma peça com um ator, não sei se conhecem, Luís Vicente, e essa peça acaba por ser muito interessante, porque vocês vão provocar o público. Pensámos em criar espetáculos que analisem determinadas matérias que tenham a ver com o 25 de Abril. E uma delas é justamente esse texto, Diálogo do Penitente e do Arrependido. O espetáculo tem 2 personagens. Um sujeito que foi PIDE, polícia político, e um sujeito que ele prendeu e torturou. Dá-se o reencontro deles muitos anos depois do 25 de Abril. E este trabalho, este texto, possibilita esse tipo de diálogo com o público. É um sítio muito especial. É um sítio onde se respira história, onde se respira cultura, onde se respira arte. E a vida também se faz disso, não é? Claro que ele, neste momento, não reúne as condições de que precisamos no nosso dia-a-dia. E acredito que, nesse âmbito, vocês têm algumas preocupações. Neste momento, nós estamos em diálogo com a Câmara Municipal de Faro para tentar encontrar uma solução que seja benéfica para ambas as partes. Em termos interiores, porque se tem vindo a fazer algumas reparações, mas em termos estruturais, nomeadamente a cobertura, precisa de um grande investimento de mais de 1 milhão de euros. É evidente que a Cruz Vermelha, que todos sabemos como é que trabalha, de voluntariado e das ações que desenvolve, não tem capacidade para isso. Fazia todo sentido que fosse o município a fazer, mas o edifício não é nosso. No entanto, estamos a trabalhar com a Direção Nacional da Cruz Vermelha no sentido de tentarmos arranjar uma solução para instalar a Cruz Vermelha e ficarmos nós com este edifício que aqui está. Estamos a trabalhar nisso, espero conseguirmos arranjar aqui uma solução e essa solução seria boa para todos. Tenho a sorte de poder vir trabalhar aqui todos os dias, olhar para esta sala maravilhosa todos os dias e fazer as visitas guiadas, contar a história a várias pessoas. No entanto, tu, todos os dias, quando sais desta varanda, à noite, o que é que tu fazes? Digo boa noite à bailarina e ao soldado. E quando chego, digo bom dia. Pelo sim, pelo não. Pelo sim, pelo não. Teatro Ledes, do Rio Ledes, que apaga as más memórias, os dramas. E o teatro é mesmo isso, consegue suspender o presente e embalar-nos numa viagem entre fantasmas, de bailarinas, soldados, naufrágios, romances, histórias fenomenais. Miúdositos novos agora até têm medo de entrar assim, numa minazita qualquer, que eles não foram habituados a isso nem nada, até têm um bocado de receio. Por exemplo, eu vejo o meu neto, você trabalhou aqui nisto. Ele não tinha medo. Não fácil não era, ainda caiu muitas pedras, às vezes estávamos a furar e muitas pedras caíram nas mãos ainda por cima. E cortavam, às vezes 2, 3, 5, 6 pontos nas mãos, nos dedos. Cabralha tem muita história. As minas encerraram há quase 40 anos, mas basta percorrer as ruínas, as ruas, visitar o centro de interpretação para perceber que as minas ainda estão bem presentes no dia-a-dia desta aldeia. É uma aldeia fenomenal. Já não vinha cá há quantos anos? Aí, pá, há uns 20 anos. E ao entrar aqui, o que é que sentiu? Há uma alegria, uma saudade imensa. Imensa mesmo. E isto era uma festa cada vez que nós cá vinhamos. E não era tão barato assim, portanto, tinha, as peças e os filmes tinham que ser muito bem escolhidos. Porque isto não era fácil.
Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, durante séculos foi uma vila com uma forte tradição pescatória, beneficiando da sua proximidade com o rio Tejo. Mas há 150 anos também era uma vila fértil em manifestações culturais. Falo do teatro. Em 1865, o jornalista, dramaturgo e mais tarde empresário e até mesmo ator de teatro, João Salvador Marques da Silva, construiu o Teatro Thália Alhandrense. No entanto, este teatro acabou mesmo por desaparecer e o próprio Salvador Marques por partir para Lisboa. Mas em 1905, o bom povo de Alhandra conseguiu construir um novo teatro e atribuiu o nome de Salvador Marques, precisamente o grande impulsionador da atividade cultural nesta vila. Infelizmente, 2 anos depois, Salvador Marques acabou por falecer, mas ficou o seu legado, um legado marcado por uma enorme atividade cultural, pela presença de grandes atores, grandes bailes, grandes espetáculos. Mas em 1985, o teatro encerrou e continua encerrado já há 40 anos. Está em ruínas, mas acredite, é fenomenal. Casimiro é um verdadeiro apaixonado pela história deste teatro. Investigou muito, estudou muito já. Várias companhias de teatro, grandes nomes, passaram por Alhandra e passaram por esta casa. Sim, sim, sim. E há cartazes, e há programas, quero dizer, que chamavam-se na altura programas, mas de cartazes, inclusive também há fotografias postais de autógrafos com, por exemplo, da Palmira Bastos e tudo mais. Isto porquê? Porque a Palmira Bastos era casada com o Sousa Bastos, que era um grande empresário, amigo do Salvador Marques. Tivemos o Vasco Santana, tivemos a Amélia Rei Colasso e o Roboso Monteiro. Muito mais tarde o próprio Camilo de Oliveira, o Raul Sonado, o Max passaram por aqui, sim, sim. E a Carmen Dolores, ela em 1944, em dezembro, estreou aqui, portanto, também era uma coisa que não acontecia, a estreia dos filmes portugueses, então, O Homem às Direitas, estreou aqui neste palco, porque não havia palcos disponíveis em Lisboa. E o primeiro, mais apetecível, era este. Consegui entrar no interior dos camarins e o mais impressionante é que, além de ter encontrado ainda produtos dos anos 80, ou seja, garrafas de sumo, chicletes até, o que significa que basicamente desde os anos 80 este teatro parou no tempo, ou seja, parou desde a última sessão, mas o mais curioso é que também encontrei autógrafos que podemos ler e ver desde 1919, 1929, ali na porta 1964, portanto, autênticas relíquias de quando ainda se fazia teatro no Salvador Marques. Os rapazes pequenos para vir ao cinema, naquela altura creio que era 7.500 a entrada, ou 12.500. Para ir lá para cima, para o Piolho, que é o segundo balcão, nem sempre tínhamos condições económicas para vir ao cinema. E aos fins de semana, isto era cheio a abarrotar. Avôzinho, avôzinho, ouves aquelas vozes? Vêm lá do alto. Quem são, avôzinho? Era esta a deixa. Era esta a deixa. Lembra-se o nome da peça? Não, isto era uma peça de Natal e a mim coube-me ser a filha do pastor. Que idade tinha? 4. 4 anos. 4 anos. Depois ir ao Salão Nobre e ver as senhoras e os senhores confraternizarem, nós muito pequenininhos, era uma festa, era assim uma coisa como se estivéssemos num maior castelo. O que é que aconteceu? Porquê é que nos anos 80 encerrou e nunca mais abriu? Estamos a falar já há 40 anos. Esta casa e as pessoas que a construíram doaram na Misericórdia local. Houve um contrato não abonatório para a própria Misericórdia, porque o contrato previa que o inquilino só pagaria renda quando estivesse perfeito todo o valor gasto na recuperação das obras que foram feitas nos anos 60, quando isto abriu novamente em 61. E esse valor foi de tal forma que ele só voltou a pagar muitos anos mais tarde essa renda, só já nos anos 80. Portanto, a própria Misericórdia sentia que não tinha uma rentabilidade aqui do espaço e acabou por fechar para descanso do pessoal, com uma placa que esteve aqui durante anos, que é o que eu me lembro. E quando eu finalmente dei por mim, já estava a casa fechada e não pude nunca vir aqui em um espetáculo. Só entrei com esta, é a 4ª vez que eu aqui entro.
Agora é presidente, é o presidente da União de Freguesias. Tem esperança, ainda tem esperança que se possa fazer qualquer coisa deste espaço? Um dos compromissos que estabeleci com a Câmara Municipal foi isto ser uma das nossas prioridades, a requalificação. Não deixem isto cair e não deixem apagar, ou não deixemos, apagar da nossa história este património, porque isto, para além de ser bonito e ser 4 paredes, está aqui a nossa história. A Câmara Municipal está a fazer tudo por isso. Em primeiro lugar, comprou o edifício, de modo a que ele não viesse parar a mãos de especuladores imobiliários, portanto garantiu que aquele espaço será um espaço destinado à cultura. Fez o levantamento patrimonial de tudo o que tinha interesse cultural no edifício. Estamos aqui perante um pequeno exemplo de todo o espólio que a Câmara Municipal guardou. Portanto, há todos os ingredientes para que possa haver ali uma recuperação, assim haja fundos europeus ou nacionais que nos possam ajudar a reabilitar aquele edifício ou construí-lo de raiz. Eu sonho estar aqui na reabertura e a apresentar o espetáculo de abertura do teatro. Teatro Salvador Marques foi inaugurado há quase 120 anos. Conseguimos perceber como foi belo, imponente, a sua história extremamente importante, rica. Grandes nomes do teatro português por aqui passaram, mas basicamente parou no ano de 1985. Parou. Num tempo que já foi áureo, que tem mesmo de ser recuperado. Eu acredito, até porque estamos a falar de um teatro fenomenal. Miúdositos novos agora até têm medo de entrar assim, numa minazita qualquer, que eles não foram habituados a isso nem nada, até têm um bocado de receio. Por exemplo, eu vejo o meu neto: você trabalhou aqui nisto? Ele não tinha medo. Não fácil não era, ainda caiu muitas pedras, às vezes estávamos a furar, muitas pedras caíram nas mãos ainda por cima. E cortavam, às vezes, 2, 3, 5, 6 pontos nas mãos, nos dedos. Um trabalho assombrado pela escuridão da mina, tantas vezes sufocante perante o pó que pairava nas profundas galerias. O wolfrâmio realmente trouxe muita riqueza, mas também sofrimento. A aldeia da Borralha, freguesia de Salto, concelho de Montalegre. Hoje é uma pacata aldeia com cerca de 200 habitantes, mas se recuássemos até aos anos 40, íamos ver uma das aldeias mais modernas do nosso país. E tudo por causa das minas de wolfrâmio, as minas da Borralha. A entrada da mina está já ali. A aldeia chegou mesmo a ter 5.000 habitantes. Eram vários os bairros dos mineiros. As minas encerraram em 1986, mas como pode verificar, o seu legado está bem presente. E acredito, tem uma história fenomenal para contar. Era o edifício onde vivia o diretor administrativo, normalmente o proprietário. Já percebi. Aqui era a casa da direção, onde moravam os diretores. E dá para perceber que era uma casa imponente, bonita. Uma casa imponente, bonita, onde tinham eles os familiares. Havia muito movimento. Dentro da própria empresa havia umas 5 ou 6 equipas de futebol. E até basquetebol, que na altura sim, quase que não existia. Exatamente, havia o basquetebol. Havia o jogo de pau. O grande empregador no distrito de Vila Real eram as Minas da Borralha, do distrito. Já não falo no concelho, não é? Já tínhamos cinemas, que era luz, já naquela maré, já a luz elétrica. Em muitas aldeias não havia luz ainda. Nem sabia lá bem o que era um cinema. Em certas aldeias sabia lá bem o que era o cinema. Esta sala, agora é o vosso auditório, na altura era mesmo o cinema. Exatamente. Ou seja, estamos a falar de um cinema nos anos 50? Sim, anos 50, anos 60. Sim. Este espaço aqui teve várias utilizações. Inicialmente foi padaria, depois escola. Então, nos anos 60, foi transformado num cinema. Ou seja, uma aldeia nos anos 50, com uma escola, um cinema. Também existia um posto de correios, não é? O edifício original fica mesmo ali à frente.
também um posto da GNR, um posto médico. Exatamente. Uma aldeia com tudo isto, nos anos 50, ninguém consegue imaginar. Há uma senhora que nos disse, e dá para perceber aqui bem como era a Borralha, uma senhora que nos disse que a primeira vez que precisou de sair daqui, quando eu digo daqui desta aldeia, foi com 18 anos, para tirar o bilhete de identidade. E deve ter ficado chocado, como estava o resto do país. Tudo Hoje em dia é o contrário, não é? As Exato. pessoas precisam de sair da aldeia para ver o país real. Antigamente, quando saíam da aldeia e viam o país real, ficavam chocadas. Porque ainda estava muito, muito atrás. Sim, a Borralha e a direção francesa, principalmente a direção francesa, trouxe-nos uma evolução, boas condições e muita É evolução. verdade aquela história que a certa altura o Wolframio dava tanto, mas tanto dinheiro que até os farristas, para nós percebermos quem eram os farristas? Os farristas então eram os contrabandistas. Eram as pessoas que escavavam os próprios buracos, entravam na mina, tiravam um wolframio e vendiam a quem desse mais. E há histórias reais que nos anos 40 um quilo de wolframio chegou a valer 1000 escudos. Que era uma fortuna. Um salário bem pago naquela altura era 20 a 30 escudos. Ganhavam 1000 escudos. E esses farristas, num quilo, sim. E esses farristas, alguns deles, davam-se ao luxo de fumar notas de 500. Isso é verdade. Isso é verdade, exatamente. E não caía na tentação de guardar algum, porque aquilo valia muito dinheiro. Houve tanta gente com isso e ao fim e ao cabo tanto como eu. Os mais ficaram bem na vida. Eu nunca, e trabalhei, já depois disso, antes de entrar lá para dentro cá fora, nunca com areia. Ali a zona da recriação e ali, aquele portão é para... Este portão aqui, Grupo D, era uma das galerias da exploração. Os trabalhadores entravam por aquela mina. Aqui em frente está a Drezine, que era a marca da máquina, ou a Grazine, como nós aqui lhe chamávamos, e era a locomotiva que puxava as vagonas dentro da mina. As vagonas são aqueles baldes enormes. Estas duas portas ainda mais à esquerda é um guincho. O guincho é uma espécie de um elevador que levava o material até ao nível menos 60. A Borralha tem uma profundidade total de 210 metros. Os compressores era para o ar comprimido para as minas, para renovar o ar lá em baixo, para algumas máquinas funcionar. A fundição era única na Península Ibérica. Única? Exatamente, e era onde se fazia a transformação do wolframio, da matéria-prima, no ferro-tungstênio. O ferro-tungstênio era então a liga para ser aplicada essencialmente no armamento, para lhe dar resistência. Ou seja, tanto os aliados como os nazis se queriam comprar armas e se queriam comprar munições, balas, muito do wolframio vinha daqui. Vinha daqui das minas da Borralha, exatamente. Nuno, estamos nos balneários. Nos anos 50, os trabalhadores já conseguiam, está ali a caldeira, já conseguiam tomar banho de água quente. Agora é um centro interpretativo, um polo que faz parte do Ecomuseu de Barroso. E aqui a ideia foi não só criar um espaço, mas recuperar um espaço que já existia e a sua história. Sim, o Ecomuseu de Barroso nasceu com o intuito de preservar a nossa identidade, a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições. Nós temos vários polos espalhados pelo Concelho de Montalegre e boticas. O Ecomuseu de Barroso é um projeto de 2 municípios. As Terras de Barroso. As Terras de Barroso. E aqui nós tentamos recriar ao máximo a vida de um mineiro, das pessoas que viviam aqui na aldeia. E por isso, para nós, como Ecomuseu, como município de Montalegre, percebemos a importância disto e mostrar, primeiro, para perpetuar na memória de quem cá está, dos mineiros, das famílias, porque muita gente vem visitar aqui este espaço porque o pai ou o avô trabalhou aqui e vem conhecer, muitos não tiveram possibilidades na altura e agora vêm conhecer, mas também, claro, para quem visita e ser um polo de atração turística, uma porta de entrada aqui às Minas da Borralha e percorrer depois o nosso concelho. E ainda deixa saudades, e naquela maré fazia-se uma vida muito melhor que a que faço hoje, mas muito melhor, à vontade. Fui tão feliz que eu não saí daqui, a não ser quando fui recrutado para o serviço militar. O resto esteve sempre cá? Estive sempre cá. Tenho lutado muito para que isso, e faz falta, porque as pessoas de idade vão partindo, não é? Que é normal. E são essas que contam a história, porque a Borralha tem muita, muita história. As minas encerraram há quase 40 anos, mas basta percorrer as ruínas, as ruas, visitar o centro de interpretação para perceber que as minas ainda estão bem presentes no dia-a-dia desta aldeia. E é unânime. Esta é uma aldeia fenomenal.